Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Eles. E hoje estamos com uma pessoa extraordinária, que é difícil apresentar de tantas coisas que ele é. Ele é mentor, pastor, ele é psicólogo, ele faz consultoria empresarial, ele é pai de família, ele é mentor, escritor. Gente, é muita coisa que esse homem é em uma pessoa só. Nós estamos aqui com o doutor Alex Alves. Alex Alves, prazer estar com você de verdade. É um prazer estar aqui na sua presença. Muito obrigado. Obrigado aí pelo carinho, pelo convite, né? Pela lembrança, né? E pelo café, né? Pelo café. Pelo café de nós podemos estar aqui, né? Para conversar, né? Vamos conversar. O momento precisa muito disso, né? Verdade. De conversa, né? Verdade. Hoje eu vejo o país muito polarizado, né? E não há mediação, né? Verdade. E nós somos chamados para sermos pacificadores. Olha só que coisa interessante. Que coisa interessante. Nesse mundo, a gente foi chamado para isso, né? Para ser pacificador. E hoje, né, o tema do momento é canalha, cadeirada, tapa na cara, né? É verdade. E isso sendo realizado pelos ditos cristãos. É verdade. É muito louco, né? Não, é muito louco. Muito louco. E, assim, eu não sei nem como te chamar. Como é que as pessoas te chamam? Doutor, pastor, mentor... Capelão, irmão, irmão. amigo, não, fica à vontade, fica à vontade. Pode chamar de Alex, fica tranquilo. Alex. Né? Pode chamar de Alex, que é sossegado. Né? Hoje a gente entende que o maior título, né, é o SI, que eu venho trabalhando nele. Né? Uhum. Essa certificação a gente está buscando mesmo. Né? A certificação SI, que é a condição de servo inútil. Né? Então, esse é o ponto alto. Então, eu espero uma hora poder ser apresentado como SI, servo inútil, cumprir o que eu tinha que fazer, né? Porque o título não vai levar a gente a lugar nenhum. Né? Ele só permite a gente adentrar em alguns ambientes. E tá? como é que você conheceu Jesus? Com tanto conteúdo, como é que foi esse encontro seu com Deus, com Jesus? Você se rendeu? Na realidade, isso é uma história que começa no ventre da minha mãe. Né? O que aconteceu? Minha mãe não sabia que estava grávida, pernambucana, né? Ela tinha vindo para o Rio de Janeiro, meu pai carioca, e aí se casaram, né? E rolou acho que um ano e meio de casada, ela engravida, mas não sabia. Né? No terceiro mês de gravidez, ela tomou uma medicação e sofre um choque anafilático. E aí esse choque provoca um surto psicótico. E ela quebra a casa toda, né? A gente sabe que Pernambucano é uma turma quente, quebrar a casa toda. Meu pai entrou, né? E desespero. Meu Deus, o que eu trouxe para a minha vida, né? E aí foi socorrer minha mãe. Ele conseguiu dominar minha mãe, né? Ela era 1,5 m de muito poder, né? Meu pai era grande, né? Quase 1,76 m, 77. Então conseguiu segurar, levou para o hospital. Quando chegou no hospital, o tratamento da época era eletrochoque, né, para surto. Voltou agora, né? O pessoal já está tratando surto com eletrochoque. E aí ela foi eletrocutada. Eletrocutada, desmaiou, aí foram examinar, né? Ela estava grávida em 3 meses. E já tinha rolado choque anafilático, né? Surto psicótico, eletrochoque. 3 meses à frente ela cai de uma escadaria. Ela vai rolando. Né? No 9º mês, eu vou nascer via fórceps, violência obstétrica. Sou arrancado, né? Porque eu não queria sair, porque já tinham tentado me matar. Meu Deus! Já tinham tentado me matar algumas vezes. Né? Eu estava escondido, apareci na hora que estavam tentando me matar. Meu Deus! Né? Aí venho para fora. Quando eu venho para fora, eu sofri 12 cirurgias até agora, né? 12 cirurgias até agora. Eu sofri 3 acidentes de carro, 4 perdas totais. Um milagre. Eu creio que estão tentando me matar. Né? De vez em quando eu penso isso. Né? E aí eu entendo que eu só estou vivo pela misericórdia de Deus. Aos 13 anos, eu fiquei com um problema na perna esquerda, que a cabeça femoral esquerda gastou, e aí a perna ficou mais curta, 7 milímetros. E via radiografia, o meu fêmur tinha 70 anos de idade. Ok? Estava todo destruído o esquerdo, né? E é uma doença que se chama epifisiose do fêmur. E essa doença, na época, era uma doença rara no Brasil, mas estava começando a aparecer. E meu pai era de aeronáutica, eu vou para dentro da aeronáutica, né? Porque eu estou fazendo uma passagem de faixa no antigo Colégio de Arte e Instrução, em Cascadura. Eu estudava e fazia judô lá.
E aí, com muita dor, né, que eu já sentia uns 4 meses antes do episódio, que culmina a ida para o hospital, eu falo pro meu sensei. Aí o cara, né, toma complexo B, muscular, aquela coisa toda, e toma complexo B e a dor só aumentando, doía 24 horas por dia. Então, eu sofri muita dor. E aí, resultado, fui para fazer a passagem de faixa, né, tinha que vencer uma luta e tinha uma segunda luta. A primeira eu venci, e na segunda era um amigo meu. E eu virei pro cara e falei, cara, bate na direita, não bate na esquerda. O cara vai lá e me dá um Kozotogari na esquerda. Resultado, eu dou um urro, caio desmaiado. Meu pai me pega, leva pro hospital. Quando chega no hospital, né, eu fiquei desmaiado umas 3 horas. Eu acordo, quando eu acordo, já tinha um diagnóstico, né, do problema. A perna estava mais curta, o fêmur estava, bem dizer, né, destruída, a cabeça femoral, e os caras disseram o seguinte, ó, nós queremos te operar, mas para estudo, porque o que está acontecendo com você é raro, e o equipamento está quebrado. Meu Deus do céu. Aí começou a saga, né? A gente sai até o equipamento ficar pronto, né, com o diagnóstico. Meus pais católicos à época, né? E aí, como bom católico, eles foram buscar todos os santos possíveis. Todos, né? Então eu fui a Porto de Castros, eu fui parar lá em Aparecida do Norte, eu fiz cirurgia com Fritz, pelo menos umas 2 cirurgias com Fritz, e também fui submetido a vários rituais, né? Também, né? Passaram pipoca, passaram azeite de dendê. Num dos episódios, né, eu fiquei dentro de um círculo de pólvora, tacaram fogo, as chamas subiram, eu pensei que ia virar churrasquinho. Quando baixa, tá todo mundo ajoelhado, estão me entregando o templo e queriam que eu assumisse o templo, porque a entidade, né, que estava presente em mim, segundo eles, era maior do que as entidades ali e era o maior templo da Baixada Fluminense, e eles queriam que eu assumisse o templo, né? E aí eu olhei a situação com muita dor já, virei para minha mãe e falei, mãe, olha só, eles estão querendo ajuda e eu preciso de ajuda, eles querem que eu gerencie o templo e eu quero resolver o problema da dor. Os caras falaram que se eu operar para a dor já tá bom, é porque era muita dor, era 24 horas de dor. E aí, resultado, né, vamos para o hospital de aeronáutica, né, Rio Comprido. Quando eu chego lá, o médico tinha mudado, né? Quem me atendeu tinha sido um major, quem estava lá agora é um coronel, né? Coronel Lauro. O Lauro tinha vindo da Alemanha, que ele tinha ido fazer um curso sobre uma técnica para esse tipo de problema, ok? E ele seria o primeiro cara na América Latina que iria operar segundo a técnica alemã. E eu era a primeira cirurgia da América Latina. E aí ele, quando me viu, né, ele falou, olhou e falou, Alex, ó, você vai ficar aleijado. Aí eu olhei para ele. Quantos anos você tinha? 13 anos. Eu olhei para ele e disse, o senhor não pode dizer isso. Ele é coronel FU, meu pai suboficial de aeronáutica, é um guri. Então, imagina a situação, né? Peitei o coronel. Falei, não, o senhor não pode dizer isso. Mas eu tenho certeza que não fui eu, né, que disse isso. Aí ele olhou aquilo e falou, não, você está certo, vou te dar 1% de chance de você voltar a andar. 1%. Aí eu virei para ele e falei, então o senhor vai fazer a sua parte, Deus vai fazer a dele, e eu vou fazer a minha. De novo, não deve ter sido eu que disse isso, né? Resultado, fui para o processo cirúrgico. Eu fui operado no dia 17 de março, que é o meu aniversário. Eu ia completar 14 anos. E aí, quando ele soube que era a data do meu aniversário, ele perguntou, você quer mudar? Eu falei, não, o senhor tem que receber um presente que seja esse. Não é isso? Eu preciso me recuperar, passar a bendita da dor e enxergar uma ideia de futuro, né? Porque eu estava sem futuro ali, eu estava sentenciado a um cativeiro, de fato, de dor e sofrimento. Aí, resultado, a cirurgia, né, levou 6 horas, uma cirurgia bem agressiva, né? Eles fizeram um corte desse tamanho na minha perna esquerda, aí tiraram uma lasca da minha bacia, colocaram no fêmur, colocaram 2 parafusos desse tamanho, segurando, engessaram toda a esquerda, metade da direita e colocaram um cabo de vassoura ali. E eu fiquei em cima da cama 9 meses. 9 meses. 9 meses. Não, foi. Foi a primeira vez que eu pensei que ia ficar maluco. Depois rolaram mais 2.
Mas dessa, a coisa ficou muito séria. E aí, eu ali, né, totalmente imobilizado, né, dia a dia, né, cocô, xixi, banho, né, constrangimento, quer dizer, uma situação bem complicada, totalmente dependente. E hoje eu entendo que foram 9 meses. Eu tive uma segunda gestação. Né? E nessa segunda gestação, eu tive que aprender a lidar com tudo que estava acontecendo comigo ao meu redor. Então eu tive que amadurecer via fórceps, literalmente agora, porque eu fiquei com o meu crescimento, né, prejudicado, porque era o tempo do estirão. Meus irmãos tudo têm acima de 1,76, eu sou o baixinho da casa, eu sou o mais velho, porque eu fiquei travado, né? Isso mexeu na dinâmica familiar total, né? Meu pai não pôde chegar a coronel, porque optou em ficar, né, cuidando de mim e da minha mãe, dando suporte, quando ele deveria fazer o curso, né? Então o custo foi altíssimo, emocional, financeiro, para todo mundo envolvido, para os meus irmãos, mas eu soltava pipa na cama, a gente fazia guerra de bombinha na cama, eu tenho marcas de bombinha no corpo, que explodiu em cima de mim, né, que a galera corria, eu jogava, e aí eu não tinha como correr, né? E aí, resultado, eu fiz mais 2 cirurgias na perna, nesse período de 9 meses, uma colocar o ferro para dentro, outra para tirar o bendito do ferro, e agora eu estava com um problema, né? Eu fiquei obeso, porque eu só comia, e aí 3 meses antes dos 9 meses, eu fui obrigado a entrar numa dieta quase zero, e eu comia era um frango inteiro, imagina, era o único prazer que eu tinha era comer. Não é isso? Todo o restante... Já tinha os 14 anos. Eu já estava com 14 anos, e chegando próximo dos 14, né? 3 meses antes de eu completar os 14, e aí eu pegava prato de comida que a minha mãe me dava, né? Eu olhava o prato e varava nas paredes, explodia os pratos, né? Gritava, diziam que estavam querendo me fazer passar fome. Mas aí então você não tinha tido encontro com Jesus ainda? Não, esse processo eu já tinha tido algumas experiências, porque com 7 anos eu perguntei para o meu pai o que era o universo e perguntei para ele por que tinha muro em casa, já que não tinham animais selvagens ao nosso redor. Então eu tinha o que a galera chama de espírito de velho, né? Então toda a minha família me olhava como um ET, né? Porque eu fazia questionamentos que não eram comuns, né? Eu fui alfabetizado com 3 anos de idade. 3 anos eu já li e escrevia. Então, quer dizer, eu venho numa vibe, né? Bem diferente mesmo, bem diferente, aí com experiências assim sobrenaturais acontecendo. E aí, nesse episódio lá quando eu vou sair, né, agora do engessamento, eu estou totalmente atrofiado. E aí eu tive que fazer a adaptação, né? De novo, né? Fisioterapia, só que a minha fisioterapia foi no mar. Eu não pude fazer nem na terra. Eu tinha que vir aqui para o mar do Recreio, aqui próximo da gente. Eu fiz muita fisioterapia aqui no mar para poder ir recuperando tônus. E aí isso já me colocou na cadeira de roda, né? Eu andei de cadeira de roda cerca de 1 mês e depois mais 1 mês e pouquinho de muleta até pisar. Né? Então nisso eu já estava com 15 anos. Né? E aí já foi uma surpresa para o médico, porque a cirurgia deu certo, a técnica deu certo. Ok. Nesse ínterim, né, um tio meu se converte, que é o meu pai na fé. E esse camarada leva a gente para a igreja congregacional aqui em Campinho, né, próximo da gente aqui. E aí eu vou a essa igreja, por quê? Porque eu estava fazendo uma pergunta para o bispo à época, romano, e o bispo não me sabia responder. Mas eu saí daquele episódio da cama que eu pensei muito, né? Muito. Eu só podia pensar, né? E aí, pensando muita coisa, né? Eu formulei um questionamento, né? E esse questionamento o bispo não conseguiu responder. E quando eu fui nessa bendita igreja, o pregador pregou justamente o que eu estava perguntando. E aí, resultado, toda a família se converte, né? Eu já estou aí com 15 e pouquinho, né? Isso é 1977, em cima disso. E aí, resultado, a gente começou uma caminhada de fé e no ano seguinte eu estava fazendo prova para a Naval. Estava cotado para passar na cabeça da Naval, só que deu branco na prova de matemática, que é eliminatória. E aí, em vez de eu acertar o que eu deveria ter acertado, eu só acertei 9. No que eu não era bom, eu só errei 2 questões. Imagina. Então, foi
baque, né? Mas deu branco mesmo. Foi pânico geral ali, travou. E o meu pai, sem eu saber, me inscreveu na aeronáutica. Ok? Fui fazer a prova contra gosto, porque nem tinha estudado, e passei. Né? Aí chego na aeronáutica, e aí queria ser coordenador de tráfego aéreo. E aí os caras se reúnem e dizem, ó, fizemos teus testes, você tem que ser infantaria. Tu é um cara de comando, de combate, você não se conhece. Só que eu tinha 16 anos. Para eu entrar na aeronáutica, no exame médico, os caras iam me reprovar. Olha só. Quem me colocou dentro da aeronáutica? Deus e o coronel Lauro, que agora era brigadeiro Lauro, que era o diretor de saúde da Força Aérea. Tu acredita nisso? Mas você já nesse momento, você já tinha encontro com Jesus ou você só tinha tido uma resposta? Eu já tinha me convertido, né? E além de ter convertido, eu já tinha lido a Bíblia de capa a capa, e a minha igreja, ela na época era pentecostal, né? Hoje Sim. ela voltou a ser tradicional por causa da bagunça do pentecostalismo, né? Então os caras se afastaram e voltaram à condição tradicional por causa da bagunça que está aí, né? E aí, resultado, naquela época eu já tinha recebido 5 dons do Espírito. Eu ia para muito monte, tinha muita experiência espiritual. Resumo, a coisa andou muito rápido, né? E aí, em cerca de 1 ano e 3 meses, que eu estava aleijado em cima da cama, eu estou dentro da Força Aérea, virando infantaria, guerrilheiro, paraquedista. Olha só. Tudo muito rápido. Rápido demais. Tudo na minha vida é muito rápido. Tudo é muito rápido. Aí, aos 18 anos, eu me formo na aeronáutica e viro comandante de tropa. Eu cheguei a comandar 1000 homens. Muito novo, né? Muito novo. Eu dei treinamento para o pessoal meu, da minha faixa etária, que estavam na condição de recruta. Nossa. Treinei a rapaziada. Nós nos encontramos ano passado, comemorando 40 anos. Né? Foi em 2022. 40 anos, né? Desse grupo, né? Porque eu treinei, o primeiro grupo que eu treinei. Na Força Aérea eu treinei 10.000 homens. E você nesse caminho, você teve um trajeto muito rápido, né? Ascendente em muitas áreas da sua vida. Sim. Mas nesse caminho, porque a gente ficou ali nos bastidores aqui atrás, conversando sobre muitos assuntos, né? Sim. A gente ficou quase 1 hora aqui e pouco conversando, e era um assunto atrás do outro. E como é que você conseguiu entender tão rápido, de uma forma, num contexto bíblico na sua vida, né? E colocando em prática? Porque depois você se tornou um psicólogo, depois foram várias coisas, escritor e várias coisas acontecendo. Como é que foi desenvolvendo isso? Porque foi tudo muito rápido, né? Na realidade, a minha esposa, ela questionava, né, todo esse processo, a Carla Giovana, né? E aí eu dizia para ela o seguinte: Carla, eu não sei, mas tem que ser feito. Sempre assim, né? Porque eu era impulsionado às situações. Então, eu entro dentro da psicologia, né? Em 2 anos cursando, eu viro terapeuta haitiano, fazendo a terapia dos alunos à frente de mim. O pessoal no 5º, 6º ano fazia terapia comigo. Imagina, eu no 2º ano de psicologia, eu já era terapeuta haitiano, ok? Antes de terminar a faculdade de psicologia, eu já era consultor na área de recursos humanos e desenvolvimento. Eu tinha conhecido um pessoal ligado ao SESI e os caras me chamaram para assistir uma palestra. Em 15 minutos era eu que estava dando aula no lugar dos caras. E aí assumi a posição de treinamento de um grupo importante da época, que era o SESB, aqui no Rio de Janeiro, um grupo de empresas. E aí, a partir daí, vou parar no Sebrae. Aí no sistema Sebrae, eu entro para dar um curso. Né? Aí fico habilitado a dar 50 títulos dentro do Sebrae e viro o número 1 a nível Brasil durante 5 anos consecutivos. Só no Rio de Janeiro eu treinei 5.000 empresários. Né? No Brasil inteiro treinei 1 milhão de pessoas. Aí eu comecei a ir para consultoria, porque havia demanda, né, pelos problemas. Né? E como eu tinha já a formação de psicologia e eu trabalho com leitura corporal, eu entrava dentro dos ambientes e identificava o que estava acontecendo. E aí eu conseguia potencializar as empresas. Né? Aí o resultado disso era triplicar e quadruplicar o faturamento dos caras. Hoje eu tenho mais de 360 empresas que eu fiz a parte de consultoria,
Isso me colocou em empresas como aqui próximo, a antiga Savala Imobiliária, né? Peguei a Savala com 13 milhões de faturamento, e em 3 meses de treinamento comigo eles foram a 30 milhões por mês. Que legal. Eu tripliquei o faturamento. Hoje eu trabalho com o pessoal do Minerva Foods, para a área de logística global. Então, trabalho todos os executivos, né? Uma vez a cada 2 meses eu estou em Barretos, treinando toda a área de logística, desde o diretor até a staff de supervisor, né? Preparando os caras até para essa fusão agora, que nós fizemos a aquisição da Marfrig, né? Eles compraram na operação da Marfrig. Hoje, o Minerva já é o 2º do mundo, só está atrás da JBS, né? Projeto seu primeiro, né? Aí no segmento imobiliário eu vou parar na Lopes. Aí começo a trabalhar a Lopes, ok? Na minha gestão de acompanhamento da Savala, nós chegamos a vender 600 milhões por ano. Muita coisa. E eu já entro dentro da Lopes já vendendo 1 bi, com a equipe que eu fui treinar em cima de alta performance, que eu faço muito trabalho de alta performance, né? Que eu quero paradigma, né? Eu já quero um paradoxo, porque o que te impede, né, é o que você já viveu. E aquilo que você acha que vai viver. Então, tu fica preso no passado e preso no futuro, né? E não avança. E eu trabalho muito o conceito do now, do agora. Trago o cara para agora, e aí a gente começa a desmistificar os nós, né? O que está te prendendo, né? Muito bom. E eu uso técnicas de ludoterapia para isso, né? Legal. Trabalhos lúdicos. Legal, muito bom. E dentro desse contexto que você consegue fazer as pessoas visualizarem, né, no seu trabalho, mas vamos passar para um contexto espiritual dos tempos de hoje em dia. Os tempos de hoje em dia, a gente vê a guerra de Israel, a gente vê o Líbano entrando aí com o Irã e tantas coisas se movimentando. Como você vê essa passagem do Now? Eu vejo você, né, no teu Instagram, eu te sigo isso, que você é um cara muito atualizado dentro do contexto bíblico nos tempos atuais, né? E isso é muito bom, isso é muito ensino. Como é que você vê os fins dos tempos nessa guerra de Israel? Como é que você faz essa analogia? O que você entende desse contexto mundial dos fins dos tempos? Na realidade, em 2012, né, eu tenho uma experiência muito forte, que culmina eu entrando de cabeça na área de libertação. Né? Eu comecei isso aos 16 anos, né? Eu sou um caça-trevudo desde 16 anos, né? E aí, quando chega 2012, eu já não precisava mais caçar trevudo, né? Eles levantavam, né? Do chão, começavam a levantar, né? E aí, o que acontece, né? Eu vi um exército chegando ao Brasil. E esse exército, ele perfilava todo, né? Virei pro líder da época, né? Pastor Gilberto Maia, falei, Gilberto, eles chegaram. Aí perguntou, Alex, quem chegou? Falei, um exército. E eles vêm para sacudir geral, né? Isso é 2012. A partir dali, eu tive a instrução de Deus que nós entraríamos em juízo por falta de juízo. E isso acontece no ano de 2016, nas Olimpíadas, quando o Brasil é consagrado de norte a sul, leste a oeste, por aquela chama olímpica que significa Lúcifer. Né? Inclusive, se você pegar a foto da Candelária do dia seguinte, que foi acesa, e você botar no teu celular e der um zoom, você vai ver Semíramis dentro das chamas. Existe uma mulher dentro das chamas. É surreal o que está ali. E ali, Deus me mostrou que nós iríamos entrar em decadência. Eu me lembro que o atual mandatário, o Inácio, ele disse que a Lava Jato ia quebrar o Brasil. Eu tinha estado 1 ano antes em Portugal e o pessoal de Portugal estava chateado da gente pagar as contas, porque eles estavam quebrados e a gente bem. Né? E aí, quando acontece esse episódio todo, né, a gente vê o financeiro caindo de todo mundo. Né? Isso é 2016, pós-Olimpíada. O legado olímpico é justamente a explosão da Lava Jato, né? Que todos agora descobrimos que ela nunca existiu. Né? Nunca existiu a Lava Jato. Né? Então ela nunca existiu. Né? Até quando eu vou lavar o meu carro, fico pensando se aquela água está lavando o carro mesmo. Fico em dúvida.
né? Então nunca existiu. Então chegamos à terra do nunca, né? Peter Pan. Eu fico procurando o Andy. Tu acredita nisso? Que eu fico procurando o Andy, Sininho, porque nós estamos na terra do nunca. Então nunca aconteceu um monte de coisa. E aí eu cheguei à conclusão que de fato a gente está numa Matrix, porque não está acontecendo nada, né? De repente a gente não está nem aqui. Você tá vendo? Isso é só um sonho. Verdade. Eu tô sonhando contigo. Então, será que a gente está fazendo esse podcast mesmo? Isso, é isso aí. Então você vê que as coisas tomaram uma proporção, né, de lá para cá gigante. E aí aconteceu algo terrível, né? No ano de 2018, quando nós fomos votar, né, eu não tinha a intenção de votar no Jair. Não tinha por vários motivos. Por vários motivos, não tinha intenção de votar no Jair, porque eu entendo que a gente precisa de conciliação e mediação, né? E eu busco muito, quando eu vejo o homem público brasileiro, alguém que possa unir o povo, né? Isso não existe, né? Até aqui, Deus não me deu autorização para fazer nada. E aí eu fico agoniado, eu fico lutando com Deus, cara, lutando com Deus, por causa de, Senhor, eu sei fazer tanta coisa, cara, né? O Senhor não vai deixar. E a ordem é, não abra a boca, não fale, não vá, não faça. Então eu ainda estou aguardando se algum momento vai ser me dado, né, o start para poder fazer alguma coisa mais efetiva, diferente de tudo que eu já faço, que não é pouco. Né? Eu sou um dos caras hoje que mais trabalha na América Latina, hoje, eu creio, né, que eu devo ser a primeira liderança mundial na resistência humana, analógica, biológica da fé cristã. Eu não conheço mais ninguém que esteja fazendo o que eu faço. É só você rastrear e alguém que tenha, né, o impacto que eu causo nas pessoas. Então, o nosso chamado é bem para isso. Né? Eu sou aquele profeta da última hora. Pá! Pegar quem pode pegar, trazer os caras para dentro, mete na arca, saca a arca, porque vai dar ruim. Mas nesse contexto você falou, o que você vê sobre... Aí eu ia te falar, 2018, quando eu vou votar, por causa da facada. Aquilo ali mudou a minha cabeça, aí convenci a esposa, o filho, né? E virei para ele e falei, gente, ó, o trem pegou. Porque se chegamos a esse extremo, agora deu ruim. E o cara da facada é a solução por conta disso. Creio que não só eu penso assim, um monte de gente pensou assim, dessa maneira. Resultado, né, quando eu vou votar, aquela bendita urnazinha, o botão é verde. O meu ficou vermelho. Eu não sou daltônico. Quando eu apertei no meu ouvido, fogo, abre um cenário. Eu vejo hospitais de campanha, 2018, tá? Eu vejo o exército nas ruas e as ruas banhadas de sangue. Muita gente morta. Muita gente morta. Você teve uma visão? Total. Na hora que eu estava votando ali. É porque eu tenho visão aberta. Né? Tum! Abriu a visão. Eu falei, meu Deus. Saio de lá enquanto a esposa chorando. E aí eu falei, cara, o que houve? Não, quando eu votei, coisas muito ruins vão acontecer. Eu falei da visão que eu tinha tido. Hospital de campanha, exército, gente morta. E aí, resultado, né, saio dali, eu tenho, né, uma rede, né, grande de pastores, né, que ninguém assume, ninguém aparece para botar a cara ali, mas eu tenho hoje me seguindo, né, eu creio aí de 15 a 20 mil pastores, apóstolos, bispos, né? Todo mundo fica ali, mas escondido. Tá certo? É igual aquela turma que ia ver João Batista, escondido. Lembra disso? A galera vai escondido. O cara não mostra a cara dele, ele não bota a cara dele ali para bater na hora que eu tô apanhando dentro da parada, mas ele tá acompanhando ali e fora dos bastidores, o cara balança a cabeça, não, eu tô contigo. Falei, cara, você não tá comigo. Eu agora já tô indo pro estreito, não, você não tá comigo não. Porque se tivesse comigo, tu botava a tua cara lá dentro da parada, cara. Você tá contigo. É diferente, né? Você tá vendo uma coisa, eu tô vendo o reino. Tu presta bem atenção que papai vai cobrar a conta tua. Eu sempre digo isso pros caras. Papai vai cobrar a conta, hein? Fica ligado. Você é um usurpador das coisas de papai, você tá desfrutando das coisas de papai, e papai não te deu autorização para falar as besteiras que tu tá falando no púlpito. Assim mesmo. Aí, resultado, vem 22, né? E eu viro pros caras e digo, vai dar ruim. Eu avisei, tá lá no Betete, na sexta-feira. Porque o país foi consagrado no dia 24. Porra. E aí eu falei, cara, já deu ruim, pá de cal.
Eu já sabia que ia dar ruim, ali eu tive a certeza que ia dar ruim, falo que vai dar ruim, aviso os pastores e disse, ó, você, e eu tinha um monte junto do Jair, falei, cara, fala pra ele, cara, que tá errado, vai dar ruim isso. Eu já, não, Alex, que Deus já mostrou, só você tá tendo essa visão, olha só. Aí eu virei pros caras e falei, então agora meu nome é Micaías, vocês são profeta de Baal, o cara não vai entrar, e nós vamos ter problema por causa disso. E Deus vai julgar entre eu e vocês. Cara, isso é sexta. No sábado eu ainda reforço, que ainda dava tempo de haver um posicionamento a nível espiritual, né? Porque Deus é Deus de frações de milésimos de segundo. Verdade. É o ágio de Deus. E os caras escarneceram de mim, mas escarneceram mesmo. E eu já tinha saído da pandemia com 3 metros de altura como profeta, porque os caras diziam uma coisa, eu dizia outra, e aí eu criei, né, a unção do óleo de peroba para os caras de pau, né? Porque sou movido a óleo de peroba. E aí eu falei, cara, vocês são tudo cara de pau, cara, e vocês nem têm a parcimônia de dizer o seguinte, nós mentimos, Deus não falou nada. Olha só o quanto isso é complicado. Aí, resultado... Veio o resultado, dia 22, eu estava certo, eles errados. Tu imagina, hein? Um homem falou para uma nação. E eu estava certo. Mas ia ficar pior. E eu sabia disso que ia ficar pior. Aí eu aviso para a galera que estava em Brasília. Sai daí. Não! Falei, sai daí. 10 saíram. 20 não saíram. Estão na papuda. Percebeu? Então Deus me deu, né, algo assim que é entender o que está em curso e para onde vai. Ok? Eu me lembro que no Betete, lá na entrevista, eu falei para ele que eram 40 anos de cativeiro. 4 décadas. E o pior ainda está por vir. Ok? Porque, na realidade, toda a ação que você faz em juízo que não seja ato de humilhação aumenta a ação do juízo de Deus. É verdade. O problema é que o pessoal não quer ler Bíblia, não quer aceitar a Bíblia e eles querem fazer no braço, na cadeirada, chamando de canalha, dando tapa na cara e fazendo novela mexicana. Porque agora, né, o que está na moda é novela mexicana. A gente viu aí nesse episódio envolvendo o Marçal, o pastor Silas Malafaia, é uma novela mexicana, cara. E é um absurdo. Isso tudo é um absurdo, porque na realidade quando eu olho, né, para minha mão direita e olho para minha mão esquerda, eu vejo o meu cérebro comandando. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então quando você vê aquelas cartinhas ali, as cartinhas estão dizendo que os anjos estão fazendo a coisa certa ou errada? Errada. E o cara que assume que está errado, que é o de Filadélfia, é o cara que está bem na foto. Porém, é dito para ele o seguinte, ser fiel até a morte, tu vai morrer. O único que está fazendo certo tem uma sentença de morte. Isso é grave. Grave. Tá certo? Então a gente tem uma igreja hoje, né, de tijolo, prostituta, louca, se deitando com seus amantes. E é dessa maneira que está acontecendo, não só no Brasil. Se fosse só no Brasil, estava fácil. Mas isso está acontecendo na Europa. No fim da pandemia, nós perdemos 70% dos templos, ficamos com apenas 30% dos templos abertos. Na Europa, templo virou boate, virou ponto de encontro LGBTQIA+, virou casa de massagem, virou bar, virou restaurante, inclusive com os púlpitos lá, e o bar rolando e a bagunça rolando, para mostrar que o cristão do século XXI, né, ele é um sem vergonha, ele é um safado e ele é um frouxo. E quem está dizendo isso para ele é Deus lá em Jeremias. A minha casa virou um covil de salteadores. E eu mesmo vi isso. Então isso, né, é uma chacoalhada para nós entendermos por que o Islã está conseguindo evangelizar os jovens cristãos que estão se convertendo na Europa ao islamismo, por causa da má conduta do cristão, que ele diz uma coisa e age como pagão. Eles estão crescendo muito lá, né? Por causa do paganismo cristão, tá certo? Porque o cristão atual, né, ele é pagão. Se você olhar as igrejas de tijolo, né, o que você vai mais ver é rito pagão.
Ok? Verdade. Então, as músicas são pagãs, as ordens de culto são pagãs. E detalhe, se você se levanta, né, para dizer para ele, tá errado, o efeito é cala a tua boca. Porque, na realidade, o que está em jogo, né, é a quantidade de ovelhas no rebanho em detrimento da verdade que liberta e cura. Por quê? O cara vai para a ceia totalmente comprometido, e Paulo diz que porque vocês estão na bagaceira, muitos doentes e muitos que dormem. Momento atual. Né? Então a gente tem um monte de gente dormindo, um monte de gente, né, doente dentro do processo, e agora a gente está em Romanos 2, líder de cegos. Você diz uma coisa, você pratica outra. Né? Eu entendo que esse é um momento de humilhação. 2 Crônicas, né? E Deus pode se arrepender ainda do mal que vai nos fazer. Você tem dúvida? O Rio Grande do Sul nós perdemos. Nós agora perdemos 46 cidades que queimaram em São Paulo, 64 queimaram em Goiás, perdemos 3, 4 do Pantanal e o fogo avançou pelo norte. Então, essas coisas que estão acontecendo, né, climáticas, o que você entende sobre isso, parte espiritual? Não, agora tu vai amar. Né? Se a gente olhar para... Não, tu vai amar. Se você olhar para cima, né? Aqui no Rio de Janeiro, e hoje eu vindo para cá, né? Eu vi de novo, né? O que está por cima de nós é uma nuvem de fumaça. Você já se deu conta disso? Já. Você abre a tua casa, o ar que você respira é fumaça. Ok. O que aconteceu, né? Hoje é dia 2 de outubro, não é isso? 3 de outubro. O que aconteceu? Semana passada, uma semana atrás, né, mais ou menos, na terça-feira da semana passada, nós tivemos a chegada de um plasma oriundo de uma tempestade solar. E uma onda de calor chegou, lembra disso? Na madrugada. Ok. Aquele calor, ele provocou uma reação química na atmosfera, com os gases que subiram, com todos os produtos, insumos que queimaram. Porque não subiu só fumaça. Sumiu os produtos químicos que estavam sendo aplicados naqueles lugares. Bom, aquilo subiu. E agora a gente recebeu o calor. Junto disso, você tem a frequência dos satélites. Cara, não precisa ser gênio em biofísica, em biofísico-química, para saber que em cima da nossa cabeça virou um laboratório. Ok? E isso está começando a descer. No momento em que o G20, num acordão, decidiu uma pauta para 100 dias, aonde é o anúncio da próxima pandemia a partir do ano de 2025, num acordo agora em novembro da ONU, envolvendo os 160 países lá membros, para eles terem uma estratégia global para o enfrentamento de pandemia. Para aí. Junto disso, você tem agora o ataque do Irã massivo sobre Israel. Para aí. Você retorna. Israel foi lá e fez os alvos seletivos. Para aí. Você retorna 7 de outubro, antes do Hamas, né, atacar. E aí, para aí, você retorna ao aviso do Egito, 10 dias antes da inteligência egípcia, avisando que havia uma movimentação e que algo iria acontecer na fronteira. E avisou os israelitas e os americanos. Uau! Mossad, né, é o que nós temos de melhor no planeta. Eles não sabiam de 500 túneis, eles não sabiam dos mísseis, eles não sabiam do ataque, eles não sabiam de nada. Então você chegou em Nárnia. Você é um narniano. Você tem que assistir o Senhor das Armas. Ok? Você é de Nárnia. Verdade. Porque alguém, né, que devia vigiar, não vigiou. Resultado, acontece a tragédia, que eu creio que ela ficou superdimensionada na selvageria, de fato, né? Estupro, bebê, foi algo terrível o que os caras praticaram, mas motivação para uma invasão em Gaza, de fato, para cumprir uma profecia bíblica. Olha Deus na jogada. Uma profecia bíblica que é a destruição da Filisteia. Então a Filisteia vencendo o quê? Arrasada. Ok. Junto disso, você agora, além do Hamas, você tem o Hezbollah.
não é isso? Que agora vem em socorro do Hamas, que envolve o Irã nisso, que envolve o Catar, que envolve a Síria, que envolve a Arábia Saudita, que envolve o Emirates, que envolve... Mas, para aí, nós tivemos uma celebração desse 2024 de amor eterno entre Rússia, Irã, China e Coreia do Norte. Esse quarteto disse, se atacar um, atacou todos. Já está em curso. Olha só, eles criaram uma OTAN deles para reagir ao consórcio que o Putin chamou das prostitutas do Ocidente, que mataram, roubaram e destruíram a América do Sul, América Central, América do Norte, África e Oceania. Uau. Ele mentiu? Não. Putin, espada de Deus. Ismael. Meu Deus! 40% do exército russo é muçulmano. Você sabia disso? Verdade. 30% da Europa, em alguns países, já é muçulmana. Então, que também não para de crescer. Não, que vai ter um levante, uma jihad, uma insurreição islâmica em território europeu. Já. E a Terceira Guerra Mundial, está por aí? Veja bem, se você pensar que o americano está falido, né, e que o atual mandatário, né, o Biden, e a futura Kamala, eles precisam de um input para a campanha, né, eu creio que essa movimentação agora atual desequilibra o jogo. Porém, né, o atual mandatário israelita teve conversando com o Trump. Então, ele teve, provavelmente, do Trump, né, o apoio para agir na dimensão de força que ele está agindo. Porque, inclusive, ele peitou a ONU e disse o seguinte, me atacou, a gente ataca. Eu vou exercer o meu direito de resposta. E, nesse momento, a ONU é um bando de prostitutas reunidas. E o posicionamento de Israel foi contundente sobre isso. Se a gente pegar o poder bélico israelita, né, e se você olhar tudo que está à volta de Israel, tá, Israel está bombando, inclusive falou que tem a arma do juízo final e que vai testar em cima do Irã. Meu Deus! Meu Deus! A Inglaterra mostrou um canhão a laser. Jesus! Né? O americano mostrou um alto-falante que manda o som e sai arrebentando com tudo. Meu Deus! O russo falou que tem o Satan 2 que destrói um território como o da França. E ele só tem 20 Satãs para lançar sobre o Ocidente. Então é um cenário onde todo mundo quer mostrar força e poder. Para aí, retroage ao meu estudo de Enoque. Livro de Enoque, eu terminei o estudo de todo o livro de Enoque. Enoque diz que toda a inspiração bélica vem dos anjos caídos junto aos seus filhos, que estão desencarnados, pasme, vagando pelo planeta. Jesus! E que eles se incorporam nos seres humanos e agem influenciando a conduta humana. Meu Deus! Por que tiraram Enoque do cânon? Por que tiraram os outros 40 livros que estão lá? E por que só o alto clero tem acesso à informação? E por que as pessoas não estão sabendo da verdade e eles pensam que tudo é só vitória e prosperidade? Não, é um sistema... Você consegue... tudo que você falou, dá para ver muito claro o sistema, né, que está agindo por trás. A Matrix. Isso começa com força em Nicéia. Né? Quando você vê que Constantino convocou Nicéia, né? Depois do acordo dos bispos orientais, e que chegaram à conclusão que o bispo romano, por estar próximo do imperador, deveria ser o cara para abraçar a fé cristã, e naquele momento Roma toma para si tudo que é cristão e direciona hierarquicamente, inclusive, como as coisas deveriam acontecer. Né? Eu estudo a história da igreja há muito tempo, né? E eu vejo algumas pessoas incríveis, né? Santo Agostinho. Agostinho é um reformista, século III. Né? Século III, ele já está metendo pau ali. São Bento é um reformista. São Francisco de Assis é um reformista. Né? Inclusive,
Quando você tem Lutero, ele é discípulo de Agostinho, ele é agostiniano, né? Então, quando ele formula o que formula, ele formula a partir da inspiração de Agostinho e em cima do financiamento dos príncipes alemães que não queriam pagar o dízimo, olha só, para Roma, para o Papa, para não alimentar o excesso papal, para a cena. Vamos voltar no ano 1000. Por volta do ano 1000, a Igreja Ortodoxa, ela rompe com a Igreja Católica por não concordar com as práticas católicas. Ok? Sei lá, vocês tocam daí que a gente toca daqui. Ano 1000, os caras romperam. Nesse mesmo período, as cruzadas acontecem. Tomam Jerusalém. Quando eles chegam lá, praticam canibalismo, estupro. Homens de Deus comendo crianças e mulheres e estuprando. Em nome de Deus. Você imagina o quanto os árabes amam a gente. Essa é a história da tomada de Jerusalém. A verdadeira história. No ano de 1100 vem Saladino. Não é isso? Alá levanta Saladino para tomar Jerusalém dos cristãos. Meu Deus. Cerca, domina e os caras, para não morrer, negam a fé. Infiéis. Olha só. Tiveram que negar a fé. O cristão nega a fé por qualquer coisa. Já notou isso? Ele nega a fé. Então, mas você não... Por que a gente tem um aumento das igrejas, aumento das informações, aumento de todo o contexto, de tudo que a gente tem nas nossas mãos hoje em dia, que é muito mais fácil, muito mais prático, muito mais rápido? Por que não... A igreja cresce, o número de tijolos, vamos dizer assim, de informações, e o mundo se torna cada vez pior, inclusive dentro do próprio contexto, vamos dizer... evangélico, que não pratica sobre aquilo que lê? É porque, na verdade, você tem uma obesidade espiritual por conta de um terreno que está sujo, né? Terreno biológico sujo, né? As pessoas comem errado, bebem errado, né? E na hora de ler os textos, eles não leem os textos, né? Eles são contaminados, contagiados por aquilo que é cuspido do púlpito. Muitas das vezes o que está sendo cuspido é antagônico, inclusive o que está escrito. Exemplo, né? Por ser congregacional de origem, né? Eu fui consolidado. Então, quem me consolidou diz o seguinte, ó, você lê Salmos primeiro, e ele não sabia por quê, eu vou explicar. Você lê Provérbios, você lê Eclesiastes. Depois você vai para o Novo e depois você vai para o Velho. Beleza. Quem foram meus consolidadores? Militares que sobreviveram ao Araguaia. Guerrilheiros. Meu avô e meu pai na fé. Olha só. E foi dessa maneira que eu fui treinado. Não foi à toa que eu fui virar o quê? Militar guerrilheiro. Só a misericórdia de Deus, né? Já estava na linhagem até espiritual. Até na linhagem espiritual eu já tinha essa vocação. Fui entender isso anos depois, muitos anos depois. Aí, resultado, os caras me deram, fui lendo, hoje, neurociência. Quando você lê Salmos 3 vezes em voz alta, ele trata das mazelas da alma. Inclusive, eu tenho um relógio de Salmo no meu canal com mais de 240 mil praticantes. O Salmo 23 no meu canal já está em 90 mil praticantes. Eu tenho uma terapia à base de Salmo no meu canal gratuito com mais de 20 mil praticantes. Ok? Porque os Salmos tratam das doenças da alma. Ok, por causa da frequência. Eles são musicalizados. Isso é científico. Eram hinos, né? Canções. Não, só você botar um cérebro ali, aplicar o salmo, que você vai ver a modificação do sistema neuronal. Ok. E Provérbios já é alfanumérico. É maêutica, socrática. É linguagem de programação. É sim, não, não, sim, sim, não, não, sim. E toda vez que você lê Provérbios, a língua ela chega a ficar grossa na boca. Porque a língua está diretamente ligada ao nervo vago, que está diretamente ligado ao coração, que está ligado ao teu cérebro. Então, hoje, a gente sabe que o primeiro cérebro formado foi o intestino, e não o cérebro que a gente entende. Porque com 3 meses começa a formação do sistema nervoso central. Mas você tem uma formação anterior
que é do sistema proprioceptivo, que orienta a formação do sistema nervoso central, que começa um dedão do teu pé, que vai até o teu cérebro e que altera e modifica as percepções sensoriais. Então você não tem 5 sentidos, você tem 6. Então, muitos dos distúrbios que as pessoas hoje passam, né, e boa parte das patologias psicossomáticas estão diretamente ligadas à ordem de problemas proprioceptivos. Eu estudo propriocepção já há 4 décadas, né? E propriocepção é sistema sensório-motor para psicólogo, e há 12 anos eu estudo dentro da área médica como sistema proprioceptivo. Inclusive, esse óculos que eu estou usando é um prisma ativo. Ele é uma órtese proprioceptiva. Ele muda a entrada de informação no cérebro, aumenta a oxigenação e faz a reorganização. De maneira bem simples, eu estou fumando um cigarro de maconha de 30 centímetros, através dos olhos. Olha só, é um baseadaço. Não faz mal, não calça dano. Te faz enxergar coisas que os outros não veem. Não veem e tira a dor do meu corpo, já que o meu corpo é grau 3 de dor, quem entende fisioterapia, por causa da quantidade de cirurgias que eu sofri. Né? Então, os médicos não entendem como é que eu ando, eles não entendem como é que eu faço montanhismo, eles não entendem como é que eu consigo praticar o que eu pratico. Porque eu não deveria fazer nada disso. Só a misericórdia de Deus. E se não bastasse, aos 37 eu quebrei o pé direito em 10 lugares. Botei 9 parafusos e 2 hastes. Então tentaram me parar à esquerda, tentaram me parar à direita. Deu necrose, inclusive, né? Necrosou. E Deus fez um milagre. Porque o médico não resolvia, eu não resolvia. 3 meses depois, os caras disseram que eu ia ficar aleijado, peitei os caras, e eles cumpriram a ideia do 1%, disseram 99% tu fica aleijado, eu estava de pé em 1 mês, no 3º mês deu necrose. Tiveram que tirar, saiu um parafuso de 1 centímetro e disseram, Alex, agora deu ruim. Nós vamos tentar fazer o enxerto, se der errado, tu vai para a hiperbárica, estava recém-chegado aqui na Beneficência Portuguesa, se der errado, nós vamos amputar o teu pé. Isso era um sábado. Eu creio que até agora foi o dia mais difícil da minha vida, porque eu, de fato, eu fiquei diante de uma realidade cruel ali, e não havia solução nenhuma do campo humano, nenhuma, e só sobrava o divino. Né? E aí eu falei com o divino, chefia, pegou, deu ruim, eu não resolvo, os caras não resolvem. Né? Tá na tua mão, eu vou dormir. Assim mesmo, eu tô cansado, estava muito cansado. Eu falei, vou dormir. E quando eu fui dormir, no dia seguinte, quando eu acordei, a carne tinha pulado o parafuso de 1 centímetro. E o pé está aqui. Tá certo? Então, eu digo para as pessoas que eu sou um milagre, eu vivo milagres e eu sou agente de milagres. Porque o tempo inteiro Deus cuida de mim. Amém. Mesmo quando eu sou infiel, mesmo quando eu sou errado, mesmo quando eu sou bagunceiro, Ele vai lá, né, e me ampara. O problema é que as pessoas não querem cuidar de Deus. As pessoas não querem parar de comer errado, de beber errado, de fazer as coisas erradas, e eles querem que dê certo. Acontece muito isso comigo. Pastor, ora por mim. Eu falei, ora, vamos orar. E Deus vai responder. Mas se você fizer o que você está fazendo, creio que é justo que Ele te recolha. Você quer que eu ore por você? Aí eles não querem. Meu Deus. Por que será, né? Por que será? É que eu digo, cara, vamos orar. Mas Deus vai olhar a sinceridade do teu coração. Para saber se você quer realmente abandonar a sujeira. O que você não pode esperar ser saudável se você está convivendo com porcos. Se você está no meio da lama ali, para via pele, tá, entrar e provocar serotonina. Por isso o cara vai para a lama. Por isso tu ouve, pecar é bom. Como é que é bom? É bom porque é lama. Ok? Só que isso vai te causar o quê? Dano. Aí o brasileiro atual, fato real, ó, problemas de parasita, problema de intoxicação de metais, fato real. Problemas ligados agora a fungos, problemas com bactérias, nós vamos ter problemas graves a partir de 2025 com bactérias, tu vai lembrar de mim, fungo, vai dizer, cara, bem que o velhinho avisou, olha que o ancião disse, no Japão já está dando ruim, tem mulheres lá ficando podre a perna, morrendo, por uso de absorvente. Nossa. Por causa da bactéria. A bendita da bactéria está se proliferando
e está destruindo tudo. Mas tu acha que fica só nas mulheres? Não, os homens também, por causa do ato sexual, estão sendo contaminados. Percebeu? Nós estamos com uma pandemia de candise. Uau. E ninguém fala disso. Olha só. E eu vejo que você se especializa muito, se aprofunda em saúde interativa, THCT, né? THTC. Isso. Eu vejo que você se aprofunda muito em muitas coisas da medicina. Sim. E como é que você vê o contexto da saúde do corpo? Porque nós somos, né, corpo, alma e espírito. O corpo e que as pessoas não entendem como se relacionar com o corpo e aquilo que você tem estudado. Que na realidade toda patologia, né, ela primeiro tem que passar pelo teu campo bioenergético. Né? A ciência já chegou a essa conclusão, né? A parte biofísica. Né? Então, existe um campo, né? Um campo que é uma densidade de mais ou menos 1 metro de distância, que primeiro ele é invadido. Você tem um processo de invasão dele. Né? Por isso que Daniel orava 3 vezes. E teve as experiências que teve. Quando Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel não comeram da mesa de Babilônia, tiveram o desenvolvimento que tiveram. Porque eles não tiveram acesso aos parasitas, às bactérias, aos fungos. Meu Deus! Por isso que Deus deu ouro coloidal para a galera tomar no episódio de Arão do bezerro de ouro. Moe o bezerro de ouro, bota na água e bota para esse povo tomar. Porque os parasitas, as bactérias, os fungos do Egito estavam no povo. E por isso o povo agiu daquela maneira enlouquecida. E Deus, para não matar todo mundo, trouxe para eles ouro coloidal. Meu Deus! Medicina de Gileade, raízes amargas. Meu Deus! Não tem médico aí para curar a chaga do meu povo? Ele tá louco! Deus pergunta, não tem médico aí? Porque a chaga é muito dolorosa. Jeremias. Então você percebe, né, que se você olhar a Bíblia, não como um gibi, mas lendo em voz alta, para ser ministrado pelo escritor, o Espírito Santo, você vai começar a ter um monte de revelação. Eu oriento sempre as pessoas lerem primeiro Salmos, 3 vezes em voz alta, depois Provérbios, depois Eclesiastes, e depois um Salmo, um Provérbios e um Eclesiastes. Você vai ler o livro de Provérbios 5 vezes dentro de Salmos e você vai ler pelo menos 12 vezes o livro de Eclesiastes dentro do livro de Salmos. Pum! A cabeça faz isso aqui, expande. Aí quando você vai ler o Novo, tu vai entender tudo, porque a base do Novo Testamento é Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Quando você volta ao Velho, tu vai entender que a Bíblia está falando de uma família disfuncional. A família de Adão e Eva, a família de Noé, a família de Davi, a minha família. Todos somos filhos de famílias disfuncionais. Uns mais e outros o quê? E outros? Menos. Muito mais. O dia que tu achar um menos, tu me apresenta. Eu tô nessa caminhada há 4 décadas como psicólogo. Eu nunca achei uma família que funcionasse. Entendeu? Você sempre vai ter um problema ali, ou é droga, ou é prostituição, ou é adultério, ou é corrupção, ou é mentira. Então, mas entendeu? Tantas patologias aí envolvidas. Tudo isso, pastor, tem aumentado, porque assim, as doenças psicossomáticas, você falou sobre o intestino, né? Tá totalmente ligado com a alma, com as emoções, e você pode ver o número de cânceres aumentando. Você é um psicólogo, né, um pastor que cuida da parte, né, da alma, espírito, corpo, né, como a gente está falando sobre saúde. Como é que você consegue aconselhar, as pessoas chegam para você com tantos problemas, e como é que você consegue diferenciar e ajudar as pessoas diferenciando o corpo, alma e espírito, sendo que tem os problemas de doenças psicossomáticas aumentam, doenças aumentam, e não se resolve onde deveria se resolver. A minha técnica, né, ela hoje vai virar uma formação, porque a gente acumulou muita informação diferente e que eu criei pontos de convergência. Por isso eu tenho tanta aceitação hoje no meio médico, inclusive. Né? A gente é muito bem aceito dentro da questão da integrativa hoje, porque a gente é convergente.
Eu não sou divergente, eu sou convergente. E aí, dentro desse processo de convergência, o que é que eu faço? Né? Eu faço uma leitura em 360 graus. Eu busco identificar o padrão, né, bioquímico da pessoa, que não é comum, né? Os psicólogos não sabem nada de bioquímica, nada de biologia, porque impedem a gente de estudar isso na academia. E hoje mais ainda do que lá atrás. Eu lá atrás ainda tive. Hoje está todo mundo rotulado em 2 técnicas apenas e fica só nisso e ninguém quer saber de mais nada. Né? Então, primeira coisa, eu olho a parte bioquímica. Então, eu peço exames do cara, eu faço um rastreamento de hormônio, de vitamina, procuro verificar se ele está com problemas na histamina. Por exemplo, o último problema que a gente atravessou global, houve aí uma alteração da histamina. Então, a maioria das pessoas, 99%, eles têm intolerância à histamina e não sabem. E isso desencadeia um monte de problemas, inclusive doenças autoimunes. Inclusive o câncer. Olha só, intolerância à histamina. Você tem problema na homocisteína. Olha só, outro problema que está em curso. E ninguém pesquisa em cima disso. O cara está com problema na B12, e aí o cara não vai olhar a B12. O cara está com problema na E, está com problema na C, D3. Rio de Janeiro, eu pego jovens de 20 anos, 16 anos, com vitamina D3 e 20. Só a misericórdia. Como pode? Pode, tá todo mundo em ambiente fechado, todo mundo comendo a coisa errada, embutido, enlatado, conservante, refrigerante, enchendo a cara de leite, derivado de leite, o cara tá todo inflamado. Então, na parte bioquímica, né, eu defendo a desparasitação, a desintoxicação e a desinflamação do cara. Muito bom. Só eu já resolvi um monte. Na sequência, eu vou olhar a parte psíquica. Na parte psíquica, eu vou levantar a ancestralidade do cara, que ali eu já vou ver o impacto comportamental e a indicação de maldição hereditária. Muito bom. Ok? Aí eu vou lá e mapeio o cara. Né? Como foi a ancestralidade dele, né? Até aonde ele conseguiu levantar. E como foi a gestação, como foi o parto dele, porque cesárea, problemas psicossomáticos, assumido pela medicina. Parto natural agora se chama parto humanizado. Meu Deus! Eu fui vítima de uma violência obstétrica. Jesus! Só a misericórdia. Olha só, ok? E aí agora tem um parto humanizado, que é infinitamente mais caro do que um parto cesárea, que é coberto pelo sistema, né, de saúde. Né? O humanizado, não. Para poder nascer no parto humanizado, dependendo do estado e da cidade, tu vai gastar de 30 a 40 mil. Verdade. Olha só, que doideira. Mas em suma, então, nós temos o parto humanizado hoje, que é uma tentativa de não agressão. E mais, alguém para gestar alguém, o certo é fazer uma limpeza de terreno biológico, macho e fêmea, vamos falar assim para a gente não ter problema, macho e fêmea, 2 anos antes. 2 anos antes, para gestar uma criatura com menos problema do que o macho origem e a fêmea de origem. Olha só. Então esse terceiro indivíduo, que é a soma de 1 mais 1 igual a quanto? 2. 1. Porque agora vai formar um terceiro ser totalmente diferente. Entendi. Percebeu a parada? Por isso que a Bíblia diz que 2 serão 1. E é fato. Por quê? Você une a tua microbiota bucal, porque você troca, né, os bichinhos com a tua esposa. Olha só que doideira. Né? Você troca os bichinhos da genitália e os bichinhos que estão nela, as bactérias que estão nela, estão em você. Meu Deus! O terceiro ser vem dentro de uma fusão aonde o bendito do óvulo escolhe o espermatozoide que vai entrar. Sabia disso? Que ele escolhe? É o que existe mais moderno agora. Pá! Ele diz, é você que entra. Pum! Fechou aqui. Ok? Aí começa o milagre da vida. Né? 1 dividido por 1 é igual a quanto? Nada. É 1. 1 dividido por 1 é 1 na matemática. Só que no milagre da vida é 1 trilhão de células. Cara, um processo de divisão começa com uma PA, progressão aritmética, e vira um APG, progressão geométrica. A ponto de formar o que somos nós. É verdade. Ok? Detalhe, eu não sou a minha mãe, eu não sou o meu pai, mas a mitocôndria da minha mãe está dentro de mim.
E isso traz para mim sentenças de Eva, já que eu tenho a mitocôndria da primeira mulher e todos nós. E a maioria das doenças de cunho genético, né? A maioria não, todas. É o que a ciência diz, não sou eu que estou dizendo, ela vem de base mitocondrial. Olha quanto isso é grave. Temos que sarar as mulheres para sarar os filhos. Meu Deus! Repete aí, Alex. Tem que sarar as mulheres para sarar os filhos. Uau. Filhos doentes, mulheres doentes. Aonde? Na alma. Olha só. Aí você chega no conceito de alma. Olha só, alma. Então, mulheres que têm problema com a figura do pai vão ter dificuldade de engravidar. Quem diz isso? A ciência. É científico. Ok? Mulheres que comem muito açúcar vão ter dificuldade de engravidar. Trigo, glúten, leite, estão tudo inflamada. Então você imagina que alguém que ainda quer engravidar nesse cenário, e algumas pessoas me perguntam, né? Devo engravidar nesse cenário? Eu falei, conversa com Deus. De repente, Deus vai mandar para você o que nós estamos precisando, que eu estou pedindo um exército, eu estou pedindo ajuda. Eu tenho lá 2 netinhas, uma vai fazer 3 anos, a outra de 1 ano. Eu estou preparando elas para serem caçadoras de drone, caçadoras de androide e de ciborgues. Cara, as garotas têm 3 anos. Vão aprender arco e flecha, vão aprender a cravar magá, vão aprender a usar o ambiente em favor delas. Coincidência ou não, o pai também é egresso de mãe. Então elas estão bem na foto. Força Aérea e Exército raiz, né? Raiz. A turma raiz é o que está ali para passar informação para as bichinhas. Mas nós temos que blindar essa geração do bicho papão. Vou repetir. Escuta aí, o bicho papão está querendo pegar a tua criança. Vou repetir, o bicho papão quer pegar a tua criança. Você abra a sua cabecinha e os seus ouvidos e você entenda o que nós estamos dizendo aqui. Porque o objetivo é matar, roubar e destruir. É verdade. E aí eu fico pensando, cara, mas o cara me matou. Não, não é suficiente. Ele tem que roubar o teu legado. Verdade. E mais do que isso, ele tem que destruir a tua história. Verdade. É o que está em curso. E você não vê que esse bombardeio mesmo no mundo espiritual de baixa frequência, alta frequência, tem gerado mutações genéticas, porque usam também para o bem, para a semente nascer mais rápido, estão usando esse movimento, né, de frequências no mundo espiritual, né, de mundo de sonoras, assim, para ter crescimento de produção, que tem coisas benéficas, mas não tem um sistema por trás de uma mutação genética, uma mutação de problemas das células. Você consegue entender isso num sistema hoje em dia? Tu dizes. Tu tem advogado? Tem advogado? Tem banca de advogado? O negócio é sério. Olha só, vamos sair da zona de impacto e eu vou jogar na paralela e eu vou responder. Observa o seguinte, né? Quando nós estávamos no Éden, ok? O Éden, ele foi criado no planeta Terra, sim ou não? Verdade. Sim ou não? Sim. Claro que não. Porque se tivesse aqui, você teria acesso. Por que você não está tendo acesso? Ele está na 4ª dimensão. Verdade. Por isso que o pessoal está fazendo o CERN e vai sair um CERN novo. Inclusive, aprisionaram uma entidade na 4ª dimensão o ano passado lá na Suíça. Meu Deus! Jesus! Isso é forte. Por isso entraram no Iraque, por causa dos portais. Está lá no livro de Enoque, no meu estudo. Ok? Então, na realidade, o que você acontece? Nós estamos tendo acesso a uma 3ª dimensão, existe uma 4ª, e hoje já sabemos que existem 11 dimensões, e há quem já esboce uma 12ª. Olha só, apóstolo Paulo fala do 2º céu, e que ele teve acesso, lembra disso? Ok? E quem não poderia dizer o que viu, Enoque disse. Meu Deus! No livro de Enoque ele falou tudo, e ele disse o que viu, e as pessoas tinham que ver o que Enoque viu. E aí Enoque perguntava para o anjo, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro. Então Enoque, que é nosso patriarca de origem, já que Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, nós.
Ok? Então todos descendemos de Enoque. Todos descendemos de Sete e descendemos de Adão. Então existe uma linhagem. E no meio dessa linhagem deu ruim, que é Cã. Noé embriagado, Salomão, uma alma angustiada, mergulha no vinho. Essa é a grande verdade. Como é que tá, galera? Drogada, alcoolizada, cheia de açúcar, comedores de açúcar, glutões, beberrões de refri. Cara, o pecado de Noé tá aí, ok? E o cara me volta, lúcido, sabe o que acontece, que Cã adentra no dedo dele e ele lança uma palavra de maldição hereditária. Tá? A igreja romana, ortodoxa e protestante escondeu a maldição do povo, escondendo isso em Isaías 53. E eu vou te explicar Isaías 53. Raabe é prostituta e é cananeia. Ruth é descendente de Ló, descendência de incesto. Davi, filho de Jessé, filho de Boaz, filho de Raabe. Meu Deus! Mas eu vou mais longe. Judá. E Osnã, Deus matou por causa de Tamar, porque faziam o que era mal. Judá disse, essa mulher é maldita. Não, ela era bendita, quem estava matando era Deus. Ela se transveste de prostituta. Lá na frente o cara vai casar com a prostituta, arrependida. Essa aqui tirou a onda de prostituta para exercer o direito de herança dela. E Judá se deita com ela e nascem dois quando Deus matou dois. E Pérez assume o comando de Judá. Meu Deus! O descendente de Pérez vai casar com Raabe. Meu Deus! O descendente de Raabe vai casar com Ruth, que é moabita. Meu Deus! E Davi traz tudo que não presta nele. Jesus! E Jesus é da linhagem de Davi. E Davi aprontou e os filhos tudo que faltava. Meu Deus! Então ele levou sobre si tudo. Sim ou não? E agora tu vai ficar mais surpreso. Bendito ladrão da cruz. Tu é o filho de Deus. Desce e me tira. E aí Jesus responde para ele. Tu lembra que Jesus responde? EBD 5.000. Tá valendo 3 livros meu. Tu não lembra, né? Sabe por que tu não lembra? Porque ele não falou nada. Ele ficou em silêncio. Determinadas tentações, você tem que calar a tua boca. O problema do crentino, que é o crente cretino, é que ele quer responder tudo. Chama os outros de canalha, de hipócrita, de falso, de enganador. Tem que ficar calado. É verdade. E aí Deus levantou o outro ladrão para chamar a atenção daquele ladrão e dizer, ó, tu não presta e eu também não. Meu Deus! Nós somos culpados, mas esse é inocente. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus disse para ele, hoje ainda você vai dar entrada comigo no paraíso. Meu Deus! Jesus respondeu para ele, e depois, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Está tudo o quê? Consumado. E tu sabe o que aconteceu? O sumo sacerdote matou o seu filho. Deus. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para ter cordeiro, tem que ter sacerdote, cara. Quem matou Jesus não foram os romanos nem os judeus. Foi o próprio Deus. Em sacrifício, vivo, santo e agradável. E Jesus vai até a terra dos mortos. Meu Deus! E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Agora tu vai amar essa do ressuscitou. É verdade. Porque Jesus ressuscitou com 3 dias. Lázaro com 4. 4 não tem mais cérebro. Acabou. E Jesus, quando recebe a informação que Lázaro está doente, Brasil, morreu. Aí Jesus diz pro cara, vai, eu sei que o Brasil está doente, mas eu vou chegar lá. E aí Jesus se afastou 1 dia de viagem. Meu Deus! E quando ele chega,
Lázaro está morto. Brasil. 4 dias. Cheirando mal. E Jesus vira e pergunta para a igreja: onde vocês colocaram o Brasil? Nós sepultamos. Se o senhor estivesse aqui, o Brasil não morria. Mas como o senhor não veio, só nos sobrou enterrar Lázaro. Nós colocamos ele no túmulo, com os outros países. Meu Deus! Homens de pouca fé. Eu não disse que vocês tivessem fé. Não, a gente acredita na ressurreição. Todo mundo está se lascando no Brasil, um dia vai te ver. Meu Deus! Aonde vocês colocaram o Brasil? No túmulo. Me mostra lá. E aí Jesus chegou. E havia uma pedra no caminho. Olha o poeta da vida. Havia uma pedra no caminho. Quem colocou a pedra? Aqueles que diziam que conheciam Jesus. Eles enterraram o Brasil. Eles destruíram a vida do Brasil. Eles são culpados pelo estado de juízo. Porque o juízo começa pela casa de Deus. Meu Deus! E agora? E agora, tira o que tu botou. Confessa o teu pecado. Mete a mão e tira. Meu Deus! Apóstolo Paulo, Atos 16:16. Paulo e Silas iam à oração. Naquele dia, Paulo está perturbado. Como é que estão os líderes do Brasil? Perturbados. E naquele dia perturbado, veio a pitonisa. E agora ela disse: esses são homens de Deus. E Paulo sabia que não era. Como a gente sabe que o que está acontecendo aí, né? É do trevudo. Mas naquele dia, Paulo está perturbado. Como é que está a galera? Perturbada. E aí, perturbado, ele se volta para trás e expulsa. Resultado, cativeiro. Para ele, Silas. E agora são açoitados publicamente. São colocados guilhões nele. Igreja Apostólica Brasileira. Prisioneira. Do fato de ter apóstolos perturbados, conduzindo, andando com profetas que não dizem a verdade. Meu Deus! Jeremias, os profetas mentem. E os sacerdotes administram a partir dessa mentira. Meu Deus! E agora? E agora Paulo vira para Silas: vamos orar. Brincou, era para ter orado de manhã. Era para ter vigiado de manhã. Cara, ninguém vigia, brother. Ninguém vigia, brother. E a galera toca do jeito que quer e quer que Deus conserte a bagunça. E Deus vai consertar? Vai. Porque agora ele reconhece a falha. Isso é Paulo. E aí diz o seguinte: olha, vamos orar, Silas. Vamos orar. E aí vem o terremoto. Abre o ministério apostólico que se converteu, libera o profeta, e agora vem o cara que estava mantendo o cativeiro carcereiro e diz: eu vou me suicidar. Sociedade atual. A cada 15 minutos no Brasil, alguém está tentando suicídio. Em Portugal, a cada 5 minutos. No mundo, a cada 10 segundos. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Aí Paulo diz: nós estamos aqui. Não faça isso. Meu Deus. E aí o cara leva para casa dele. Salmo 23. Põe uma mesa. Meu Deus. Eles comem. O cara é batizado da família. E eles voltam para onde? Para o mundo, para o cativeiro. Porque nós não vamos sair do mundo. Oração de Jesus pelos discípulos. Verdade. Percebeu? E aí agora Paulo faz algo terrível. Eu sou romano. Meu Deus. Olha com quem fez. Meu Deus. Eu ando de carro blindado. Meu Deus. Eu tenho segurança armado. Meu Deus. Eu tenho corpo de advogados. Meu Deus. E aí eles são o quê? Expulsos. E como fica o discípulo? Sem mentor. Sem mentor. Ok? Esse é o momento que nós estamos atravessando na atualidade, né? Nós precisamos de um ato de humilhação nacional. O pecado do púlpito tem que ser confessado. O pecado do povo tem que ser confessado. Em vez de fazer passeatazinha para cá e para lá, tinha que estar todo mundo na rua com a cara no chão.
Você tem Orando, visto se alguém com a cara no arrependendo. chão? Sim. Mas você vê o Alcorão fazendo isso, o Islã. O Islã vai pra rua e mete a cara no pó. O cristão fica fazendo selfie. Fica fazendo, né, agora show pirotécnico, ok? E agora o nome de Deus, e aí a gente entra em Romanos 2, ele é blasfemado por causa da má conduta do cristão atual. É verdade, é verdade. Isso é muito grave. É muito grave, pastor. É Muito grave. grave, muito grave. Esse é o cenário, e por isso que a gente tem que sempre estar diante de Deus, se arrependendo, confessando, porque esse é o cenário, né? Esse é o Vaso Sodoma. caiado. Vaso caiado, tá, né? O sepulcro tá aí. Tá aí. Tá, Não, o e aí, cemitério vamos lá, tá aí. tá te falando de Lázaro, né? Aí foi dada a ordem, os caras tiraram a pedra. Uhum. Aí Jesus diz pra ele, ó, igreja brasileira, sai daí. Vou repetir, hein? Igreja brasileira, sai daí. É forte. E aí ela sai toda amarrada, toda comprometida. E alguém amarrou. Alguém amarrou. Né? Eu não vou citar o nome aqui porque eu vou gastar uma grana, né, com os advogados. Mas alguém amarrou. Ok? Amarrou. Desataio. O cara tá fedendo, cara. Desataio. Olha só, desataio. E detalhe, para atar, eles ataram de baixo para cima. Para desatar, tinha que ser de cima para baixo. Cara, campo de visão e escuta, respiração, boca. Cara, sensibilidade sensorial. É o que estão praticando? Não. Estão ensinando isso ao povo? Não. Os braços estão amarrados. Observa isso. Você não vê evangelismo. Você não vê evangelismo. Ok? Você não vê as pessoas andando. Eles estão tudo imobilizados. Um exército em Ezequiel 37. Vale dos ossos secos. Mas antes, tu tem que passar no 34, ai dos pastores de Israel. Então, na verdade, você vê que ela é você assim mesmo, e a gente vê que continua, né, fazendo você tirar lá Ezequiel. Lá no Jeremias diz que é um justo em Jerusalém, cara. E aí o Senhor manda andar, cara, acha um cara. Se tu achar o justo, eu vou perdoar o pecado dele, né? E o problema é o santarrão, ok? E aí você tem que entender o seguinte, nós somos santos, eu sou um homem santo. Por onde eu passo eu transformo, ok? Mas o que é ser santo? Ser santo é estar indignado consigo mesmo, então. Ser santo é estar indignado com o que está acontecendo ao teu redor. Santidade é a separação da tua carne. Isso é que é santidade. E o problema é que eu não quero negar a minha carne. Eu alimento a minha carne. E aí, Romanos 7, Paulo diz algo incrível. O bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. E aí ele chega para Timóteo e lembra Timóteo. Timóteo, não comete o erro meu, cara. Não mete a tua mão precipitadamente em ninguém. Brasil, missões na Europa, missões na África, perdendo o quintal de casa. Famílias pastorais com os filhos desvirados. Meu Deus! E não é pastor pequeno. Não é ministério pequeno. Mas sabe por quê? Porque nós estamos cuidando de fora. E eu falei isso ontem para um cara. Falei, brother, a gente faz um monte. Mas não podemos esquecer a família. Nós vamos aí andar pelo país e vamos andar pela Europa. Eu estou vendo com a tua, é forte o ano que vem. Eu falei pro cara, olha, nós temos que estar em casa com a família. Eu tenho que ouvir a minha esposa, eu tenho que ouvir os meus filhos, eu tenho que ouvir meus netos. Não adianta eu salvar o planeta e eu perder a minha alma e eu perder os meus. E é o que está em curso hoje. Hoje, todo mundo vive o assistencialismo barato, ok? Porque todo mundo transformou. Alex, quem é todo mundo? Eu vou ser generoso. 99% transformaram os ministérios em empresas. Verdade. Percebeu? Eu vou buscar os 7 mil diarias. Eu não vou dizer que não existe alguém fazendo a coisa certa. Cara, mas 99% não está fazendo, não. É só examinar a consciência e olhar o fruto. É só olhar a saúde do rebanho. Ok, quem está me ouvindo? Como está a sua saúde? Como está a saúde do rebanho? Como está a saúde do teu pastor, do teu bispo, do teu apóstolo, do presbítero, do missionário, do diácono? Se estiver lascado, se estiver na lasqueira,
que tem alguma coisa errada, gente. Percebeu que estou incorrendo? E aí entra o pacto da mediocridade. E aí o cara pergunta para você, ele vai fazer missão contigo. Você levanta o remédio? Ó, ele profetiza a cura. Mas ele pergunta para você, você está levando o remédio? Cara, tem um verdade, rapaz. Você está entendendo? Então a gente tem que entender que nós temos espaço, e não é agora, isso já aconteceu no ano 60, o Atos dos Apóstolos já mostrava isso, as cartas doutrinárias já é para uma igreja desviada, e o Apocalipse começa com uma reprimenda aos líderes. É verdade. Cara, por que o pessoal não prega isso? Por que eles não explicam isso? Por quê? Tô te perguntando se tu vai voltar pra fé. Tu quer? Aí é de que o senhor dos meus advogados. Eu acho que a gente está vendo, não lembro exatamente que as coisas. O pecado, ele só diferenciou o tempo, né? Vamos dizer, as estações se modificaram, mas continuam as mesmas coisas. Pegando a que você falou de frequência, o que é frequência? Frequência é o que nos faz existir. Quatro, tá? O mundo espiritual é o quê? Quatro. O computador quântico não precisa de energia elétrica, energia solar, energia, não precisa de nada, simplesmente existe. Meu Deus. Ele o que, Alex? Não pode ligar o cara? Não. Sabia disso? Que você não desliga o computador quântico? Uma vez ligado para sempre, ele tá ligado. Olha só, lá no Japão deu uma inteligência artificial que se rebelar. Só Deus sabe se fizer igual, né? O exterminador, chegaram a Skynet lá. Mas lá o troço se levantou já, ok? Então nós estamos vendo que o processo de frequência, ele vai interferir em tudo. E Jesus inspirou Paulo a escrever Efésios 6. A armadura de Deus. Detalhe, aquele bendito capacete, e se você olhar os capacetes atuais que estão sendo produzidos, eles são totalmente diferentes do que eram, e uma matéria-prima totalmente diferente da que era por causa das armas psicotrônicas. E Jesus já tinha um capacete da salvação. Ele te deu uma armadura. Olha os tecidos que a China está produzindo, inclusive de invisibilidade para a tropa. E aí tem a armadura. Aí ele fala para você cingir o lombo, proteger o intestino. Meu Deus! Área de elaboração, área de entrada. Nós descobrimos 2 células novas agora. Publicação bem recente, não tem um ano. Uma delas se chama obelisco, que é o ponto de entrada dos vírus do organismo. Olha o nome, obelisco. E olha o que está escrito no artigo. É um portal de entrada. Então, vírus, ele é uma frequência que adentra um portal dentro de você, que o nome é obelisco. Quando você tem as manifestações do trevoso, a galera mete a mão onde? No intestino. Aí o cara começa o quê? A vomitar um monte de porcaria. Olha só, porque ele vive na imundícia do ambiente dos parasitas e das bactérias. Gente, isso é muito grave. Isso é muito profundo. O cara tem que ir para a plataforma do Esquadrão Alien. Eu tenho uma plataforma. Lá na plataforma tem tudo isso explicando. Verdade. Tudo isso. Eu vou falar tudo aqui, é muito conteúdo, é muita coisa, né, doutor? É muita coisa que você tem para falar. O pessoal não tem verdade. Quem me ouve não dorme. Sabia disso? Olha, a gente tá aqui, a gente teve que... Ó, está sendo esse momento aqui de podcast, vocês não têm noção do que foi nos bastidores aqui. As aulas que a gente já recebeu aqui do doutor, viu? Doutor, eu quero... a gente abriu uma caixinha de perguntas e tem uma pergunta aqui muito interessante. Você acha que a inteligência artificial está totalmente ligada com a volta de Jesus e o anticristo? Vamos lá. Você botou a volta do anticristo, né? Você a volta de Jesus e não, você não. Você não botou de graça, não. Por quê? Lá no Gênesis, você tem a entrada da serpente nascendo. E foi colocando várias sentenças. E uma sentença extra entre a mulher e a serpente. De inimizade eterna, tá lá. Por isso que a mulher sofre, então. Ela é perseguida pela mulher e ela é perseguida pelo homem. A mulher
ela vive um inferno em vida toda vez que ela dá voz à audição daquilo que é a ação da serpente. Não foi à toa que você falou isso, né? Segundo, né, nós temos a manifestação do anticristo em Caim. Depois nós vamos ter Lameque, descendente de Caim. Lembra? Caim matou um e recebeu um sinal de Deus de proteção. 7 vezes o cara seria punido. Lameque mata 2 e diz que agora era 70 vezes 7. Quem levanta essa celeuma? Pedro, perguntando sobre o perdão, se era 7 vezes ou era 70 vezes 7. Meu Deus. Eles estavam falando de Caim e de Lameque. Olha só que gracinha, Cléber. Eu levei décadas para descobrir isso, cara. Décadas, né? Porque não entrava na minha cabeça 70 vezes 7. Até que o Espírito Santo me mostrou o pecado de Lameque. Eu falei, meu Deus, eles estavam falando de Caim e de Lameque, porque o pecado de Noé legitimou o retorno do pecado adâmico. Estava tudo resolvido se Noé não amaldiçoou Canaã, filho de Cã. Olha só que doideira, que doideira. Então, é fato que pouco se fala de Noé. Não, eu estudo tudo isso, eu aplico tudo isso na minha plataforma. Porque é Deus em nós, entre nós. Né? Se você tem um Alex, o meu bispo mesmo lá, na minha convenção, ele fica assim, Alex, não tem que vir tanta revelação. De Deus, né, chefe? Porque eu não tenho capacidade para pensar tudo isso, mas não tenho mesmo. Eu tenho total consciência disso. A Bíblia abre para mim em 3D. Você sabe o que é a Bíblia em 3D? Eu ando nela de capa a capa, sem precisar pensar sobre. Eu sou inspirado sobre. E isso Jesus disse. Você não tem que se preocupar sobre nada. Eu vou dar tudo. O Espírito Santo vai dar tudo. Porque, ele edifica, e ele consola, e ele exorta. O problema é que você não quer ser edificado, você só quer ser consolado, e tu não quer ser exortado. Tu quer ficar na bagaceira, né? Essa que é a grande verdade. Então, hoje, a gente tem o povo lá, em Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos, e nós precisamos de atos proféticos, né? Eu estou já começando a fazer isso, né? Estou indo para Cuiabá. Em Cuiabá nós vamos lançar atos proféticos sobre Mato Grosso, sobre Goiás e Mato Grosso do Sul, né? Já estou formando, né, um grupo de ataque, por isso o Esquadrão Águia, ele é o quê? É um grupo de ataque e resgate, para você ir aonde é necessário. Núcleos de acolhimento humano e núcleos de empreendedorismo comunitário. Então, meu entendimento, nós temos que nos preparar para o dia mau, para a escassez. Uma verdadeira igreja tem que ensinar um povo um advento. Lembra lá dos adventistas? Lembra da Ellen lá atrás? Ellen disse, vai acabar tudo. Não acabou. Ellen disse, agora nós temos que arrumar a casa, porque deu ruim. Nós vamos ficar aqui um tempo ainda, monta hospital, monta escola, faz pesquisa, muda a maneira da galera que está comendo e bebendo. Os adventistas são incríveis nisso, né? Eles têm pesquisas maravilhosas no campo da enzima, da alimentação. Tudo isso fruto do comando da Ellen na virada do século XIX para o século XX. Porque ela viu que não rolou arrebatamento. Hoje, todo mundo espera uma solução de curto prazo. Dos meus estudos, né, eu quero muito que eu esteja errado e todo mundo certo. Como até aqui, e eu tenho sido Micaías na história, vou deixar mais uma. O problema não vai se resolver tão rápido. E aí, as pessoas têm que aprender a viver num ambiente de perseguição, de escassez, toxicidade, nocividade, abusividade e acidez. É verdade. Só misericórdia. Só misericórdia, pastor. Só misericórdia. São muitas perguntas, mas a gente vai ter que, enfim, passar para frente. Quem quiser mais informações, se aprofundar, pegar todo esse conteúdo na plataforma Esquadrão Águia, lá no Instagram, doutor Alex. Isso, tá na bio lá, né? Tá na bio. Então, enfim, são quantas aulas, pastor? Hoje o cara passa comigo, né? Se ele for com carinho, 3 anos lá dela. O senhor que tá um. Então, e se ele for como eu aplicando, né? Talvez em 6, 8 meses ele consiga absorver o que está ali dentro. Mas é muito conteúdo, cara. Então, gente, vocês têm conteúdo lá demais, Esquadrão Águia.
Não lá na plataforma, senão aí vai investir uma fortuna. Uma notinha de R$2, mais um por dia, 3, 10, 30, 90, para consumir o que está avaliando nas plataformas em mais de R$36 mil pelas plataformas. Então não tem preço, né? É a questão do preço, é o valor que você dá. E a gente não tem mais tempo, né, cara? Não tem mais tempo. Então tem que correr, você tem que buscar um compêndio de informação que de fato te atenda. Você certo? Porque hoje, o outro problema, né? A internet deu voz a um monte de idiota, verdade. E você vê um monte de besteira aí de distração. Aí o cara vai ser levado, né, por esse vento de doutrina. E nós somos cristocêntricos. Eu sou cristocêntrico, verdade. Então, eu não discuto o que não está escrito. É verdade. E eu vou nos originais, isso é muito importante. E eu vou naquilo que tiraram da gente, que é o caso dos apócrifos. Eu estou fazendo agora um viradão da Bíblia apócrifa, que eu estou pegando todos os livros apócrifos e estou estudando com as pessoas um a um, cara. Imagina, para a gente entender a bagaceira, a gente entender por que esconderam da gente essas informações que tiram você do alvo bíblico, né? Que qual é o grande questionamento do ímpio e do cretino, né? O crente cretino? É o alvo bíblico, é isso. Porque ele vê ali o Pentateuco e ele não entende. Mas por que ele não entende? Ele não entende porque não tem um livro de Enoque para entender. Ele não entende o Apocalipse porque não tem um livro de Enoque. Porque se ele olhar o livro de Enoque, ele vai entender. E se ele olhar o Evangelho de Cristo, o livro de Enoque já fala de Jesus. Meu Deus, mano. E por que o judeu quis esconder isso no cânon junto com os ortodoxos? Porque ali foi determinante, né, a ação da ortodoxia para retirar dos livros. Olha só. E aí o cara vai dizer que esse aqui é inspirado e esse aqui não é. Mas ninguém parou para estudar, para poder verificar se aquilo que o ortodoxo disse, o mesmo ortodoxo do lado do Putin hoje, justificando a destruição do Ocidente, a destruição de Roma, olha só, por causa do Vaticano, ninguém questiona. Então eu entendo, né, que a primeira coisa que fizeram com a gente é transformar questionador em maldito. O sistema religioso, ele cria o conceito da maldição para quem questiona. Todo questionador não é bem-vindo no sistema religioso. Observa aqui, porque ele se torna uma ameaça ao que seria o receituário, que é o ato litúrgico. Inclusive, a liturgia da igreja primitiva não é que é praticada hoje na igreja do tijolo. E ela era circunlóquio didático, como nós estamos aqui, onde todo mundo falava e alguém explicava. Beleza? E você crê que os latinistas ainda vivem no meio de nós? Tu dizes? Você quer falar de Atlântida? Você quer falar do que está além da Antártida? Tu quer falar de ET? A gente vai precisar de umas 10 horas aqui, mas tudo isso está na plataforma, Na plataforma está tudo isso, mas de maneira bem sintética, né? O que acontece, né? Nós temos aí Tartária, e ela existiu. Nós temos Tesla, que existiu. Nós agora estamos sabendo que os órgãos têm frequência. Nós agora estamos sabendo que se pode manipular a atmosfera, que fizeram isso já na década de 50, meu Deus. Agora nós sabemos que as doenças podem ser passadas por frequência, meu Deus. Agora nós sabemos que há uma intenção de atuar a nível de geoengenharia. Agora nós sabemos quem diz que quer o nosso bem, quer nos matar, meu Deus. E agora nós estamos diante de uma situação de corre rápido para saber o máximo para você se proteger. Essa que é a grande verdade. E agora nós temos que encontrar pessoas semelhantes. Quer ver uma coisa que tu vai amar? Se você entrar no meu perfil, você vai ver xamãs, bruxas, feiticeiras, tudo me ensinando. Vai me perguntar por quê? Porque eu tenho uma resposta daquilo que eles buscam. Eles estão em busca de alguma coisa assim. Sim. Aí agora, ontem botaram lá, eu sou a mistura do Gandalf
e do Yoda. Eu falei, não, eu sou profeta. Eu sou profeta, cara, eu não sou Yoda, não. Mas quem falou isso é quem tem conhecimento de magia. É verdade. Percebeu? Porque ele veio desmistificando conceitos místicos. Inclusive eu fiz live com o falecido Daniel Mastral. Nós fizemos 2 lives e uma dessas lives ainda sobreviveu, que está lá no YouTube, foi o ano passado, quando eu estava na Suíça, e eu gravei essa live com ele, né? E nessa live foi a coisa mais interessante, né? O Daniel passou o tempo inteiro me ouvindo. E isso chamou a atenção do pessoal dele. E aí ele me chamou para fazer a segunda. E nós íamos trabalhar juntos, porém, aprove a Deus que isso nunca acontecesse. Olha só a misericórdia de Deus. Né? Aprove a Deus. Porque todas as vezes que a gente marcou, ele tinha uma situação e eu tinha outra vez uma outra situação. As agendas não bateram, né? E nós chegamos àquela situação dele ser, vou usar um termo, posso usar? Frequenciado. Uau. Né? Porque na realidade, né, adentraram ali e assumiram o comando. Ok? E a coisa é muito grave, né? E hoje, talvez, né? E creio que com certeza só sobrou eu na América Latina, um conhecimento que eu tenho. Conhecendo a galera da Europa, de novo só sobrou eu. Conhecendo a galera da América do Norte, só sobrou eu. Eu espero que você esteja orando por mim. Você está orando por mim? Vamos começar agora. Ore por mim, você também ore por mim. Com certeza. Não, eu tô te falando isso. Não, é verdade isso. É uma misericórdia. E aí eu fico olhando, falei, cara, eu sou pequeno demais, é responsabilidade demais, é coisa demais, eu tenho pouco tempo, eu tenho que preparar a galera. E aonde está o exército de Deus? É verdade. Essa é a pergunta. Você entendeu? Aonde está o exército de Deus? Onde estão os homens e mulheres de Deus? Por que nós estamos comendo farelo de porco? Se somos filhos. Por que estamos debaixo da mesa de Adoni-Bezeque, comendo migalhas? É verdade. Porque perdemos a identidade e perdemos o equilíbrio. Os dedos foram cortados. Não há equilíbrio, olha a igreja de tijolo, e não há mais identidade. Você não sabe mais distinguir quem é cristão do que está cristão. Cadê o cristão raiz? Muito bom isso. Cadê o cristão raiz? Então falta isso, cara. Então a gente se encheu de crendice, a gente se encheu de protocolo, a gente se encheu de rituais. Eu vou usar o termo bastante cuidado, mas não tem jeito. Doutrina. Nós criamos um monte de doutrina de homem de demônio dentro das igrejas. E hoje, quem está no púlpito é o demônio, da maior parte das igrejas. Quem está no grupo de levitas é só os escândalos que envolvem a galera levítica aí, é demônio. Tem lugar que eu vou que está todo mundo manifestado. A esposa fica assustada, Alex, o que é isso? Eu falei, não, fica tranquilo, aquele ali é egípcio, aquele é africano, aquele... Ela, meu Deus, vai ficar calma, é isso mesmo, é desse jeito que está acontecendo. Compreendeu? E aí, o pastor, ainda na EBD infantil, bota, em muitos casos, bruxas para cuidarem das crianças. É muita verdade isso. Gente, só misericórdia, cara. E aí ninguém olha para o cristério infantil, ninguém olha a vida da professora que está lá, porque ninguém quer cuidar de filho. E eles esqueceram que essa igreja que vai enfrentar o anticristo da besta. Essas crianças estão largadas dentro das suas casas e dentro das igrejas. Então algo tem que ser feito, você concorda? Aí sobrou para mim a parte online. Dizer pro camarada que ele tá numa festa rave, é 3 horas da manhã e tá pegando fogo em tudo e as chamas estão vindo na direção dele. Meu Deus! E eu tô tentando tirar ele das chamas, meu Deus! E ele diz, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho, meu Deus! O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele e eu vou cuidar de quem quer ser socorrido. Você quer ser socorrido? Você me procura. Você quer queimar?
você vai pro quinto dos infernos. Tá lá no meu YouTube. Essa live é incrível. Quer mandar alguém pro quinto dos infernos? Procura na minha live, lá no YouTube, aí tu manda pro cara. De 15 a 15 minutos eu mando ele pro quinto dos infernos. Eu vou ler na Bíblia, eu começo no Velho e vou parar em Apocalipse. E vou dizer, tu vai pro quinto dos infernos. Olha que tá aqui. Para aí, tu tá fazendo isso, tu vai pro inferno. Porque alguém tem que dizer que o cara vai pro inferno, né? Não pregam sobre isso, não falam sobre isso. Eu venho dessa época em 70. Nas 70 nós tivemos grandes pregadores, porém em 80 todo mundo adulterou. Todo mundo. 95% dos pastores estavam envolvidos com situações de adultério. Resultado, o ministério feminino ascendeu por causa da fragilidade do ministério masculino. E agora Deus colocou as mulheres para dar rumo no que estava perdido. Meu Deus! E hoje a gente vê as mulheres liderando lá aquilo que deveria ser o papel sacerdotal masculino. Nada contra a ascendência feminina, mas ela se deu na fragilidade masculina. Meu Deus! E os papéis não... Totalmente comum. E a mulher está sofrendo por isso. Porque ela está sobrecarregada. De 20 a 40 é o maior índice hoje de morte, AVC, infarto, derrame, né? Câncer, demência, Alzheimer, é de 20 a 40, tá? Eu sou um jovem de 60 anos. De 60 a 80 está morrendo menos proporcional. 10. Aqui morre mais do que aqui. 10. E detalhe, desses 10 aqui que estão morrendo, 6 são mulheres. Você sabia disso? Estão acabando com a matriz biológica humana. Não é? A mulher está estéril, ela está morrendo e ela está totalmente inflamada. Mas aí tem vários motivos. Estresse, alimentação, álcool, droga, cigarro, prostituição, inclusive em clínica, tá? Porque o clínico ainda faz na clínica, eu recebia homens com problemas de pornografia virtual. De 6 anos para cá, eu passei a receber mais mulheres. Com pensamentos intrusos, passando por perturbações e publicação bem recente, né? A pornografia virtual destrói áreas do cérebro e abre buracos na massa cinzenta. Hoje, inclusive, no meu Instagram, eu postei sobre isso. Tá? Num podcast, eu explicava sobre isso. O dano que a pornografia causa, porque ela é da mesma ordem da cocaína no cérebro humano. Tá? Só que ela perfura a massa cinzenta e cria uma mortandade neuronal por causa do tráfego de informação. Tá? 50 minutos de navegação, 1 minuto e 51, mortandade neuronal. Porque aquece o axônio que mata os neurônios da ponta. Então todo mundo, que fica vendo, porque a informação entra 100 milésimos de segundo, não tem filtro, vai direto para o inconsciente. O que eu falo tem uma retardo de 2 segundos, você pensa, concorda, discorda, reduz, diz que está errado, mas o que você está vendo vai direto para o inconsciente. Por isso que filme é perigoso, jogo é perigoso, um monte de coisa que está ali é perigoso porque vai direto para a matriz do inconsciente. E aí, resultado, aquece no tráfego de informação e mata. Dormiu depois das 23 horas, bota na neuronal. Tomou os antes da vida, bota na neuronal. Problema na microbiota intestinal, bota na de neuronal. Problema no neurônio, bota na de neuronal. Pergunta para você, quantos neurônios ativos você ainda tem? Aí eu pego os garotos e diz, o senhor é muito inteligente. Eu falei, meu Deus, tem algo errado. Eu falei, cara, você devia ser inteligente. Mais do que eu. Porque eu já passei hoje por cerca de 9 podas neuronais. Eu tenho para 9ª poda neuronal. Descarte neurônio. Né? E a garotada já está estragada com 10, 15 anos de idade. Por quê? Uso abusivo da tecnologia. Eles só poderiam navegar 50 minutos, no máximo 3 ciclos de 50, com pausa mínima de 15, para não danificar o cérebro. Eles estão ficando horas. Então, isso vai parar onde? Entendeu? Vai ser Alzheimer, infarto, AVC, derrame e câncer. Então, hoje, eles
A moda agora é TDAH. Todo mundo tem TDAH. Todo mundo é dislexo. Meu Deus. Aliás, a todo mundo. A turma do meu Instagram, 98%. Eu posto uma coisa, ninguém entende. O cara começa a chegar. Aí quando ele tá xingando muito, eu falo, você precisa procurar um profissional da área de saúde física, mental, porque você tem indicações de TDAH e dislexia. Aí eu falei, respondo. E o cara fica mais bravo, porque ele não quer o diagnóstico. Ok? Ele não quer o diagnóstico. Ele quer continuar na lama. É direito dele? É cansativo pra mim? Você perguntou, né? Como é que o senhor lida com os haters, né? Eu olho eles como psicólogo e olho como pastor. Como psicólogo, eu vejo patologia. E como pastor, eu vejo necessidade de libertação e cura. Amém. Pastor, é muito bom, muito conteúdo, de verdade. Eu quero que você me responda em poucas palavras. Eu vou te falar algumas palavras, você responde. Se é pra eu dizer, eu não quero ler muito, hein? Não. Hoje horrível de ouvir, gente. Você aí, ó, olha no comentário aí. Se eu falo muito mesmo, eu acabei de tomar uma puxada de orelha ao vivo e a cores aí. Mas tudo bem, isso não. Aí eles têm um quadro que fala assim, responda em poucas palavras. Não é isso não. Tá sendo muito bom. Por mim, eu ficava aqui horas com você. E, inclusive, eu quero fazer um podcast com você, porque é muita pergunta que eu queria fazer, muita mesmo. Mas tinha assim, eu vou falar, você fala o que tá na tua cabeça. Psicologia. Ciência do agora. Família. Razão por que eu vivo. Brasil. Uma terra maldita. Igreja. Precisa se converter. Alex Alves. Líder da resistência humana da lógica biológica da fé cristã no planeta Terra do primeiro quarto do século XXI. Isso vai ficar registrado na hora que o Homo aprender. Meu Deus. Na hora que o exterminador surgir, meu Deus. Mas nós estamos liderando aí pessoas no planeta inteiro também, né? Estamos influenciando pessoas no planeta inteiro para despertar também. Vamos orar pelo pastor Alex Alves, que é muito importante. Ele é o profeta homem de Deus dessa geração que Jesus está voltando, né? Pastor, para a gente terminar, deixa uma mensagem para todos os seus ouvintes, pessoas que vão realmente ser impactadas e tantas pessoas que não vão chegar essa mensagem, esse podcast. Deixa uma mensagem para eles. Por quê? Pessoal, do meu coração pro teu coração. Deixa de ser sem vergonha, deixa de ser safado, deixa de ser frouxo, toma rumo de casa, papai tá com a vara na mão, vai arrebentar geral, e se você estiver no meio da bagunça, você vai se lascar. Então vem com a gente, vem pra plataforma do Esquadrão Águia, sai dessa bagaceira, porque ainda dá tempo. Amém. Olha, foi um prazer, eu quero te dar esse presente aqui do Café com Eles, lá, e depois a gente vai tirar também uma xícara também, Café com Eles. Pai, show de bola, deixa eu até, a gente consegue abrir por aqui. É quem faltaria, a gente é muito delicado. Eu chego, olha, gente, bem-vindo aí, ó, show de bola, show de bola, tá, e ainda tem mais um negocinho aí, né, ainda tem aqui, ó, pra dar pendurado, meu Deus, não vai ser sério, hein, negócio é pra lembrar, até que ele venha, a gente tem que lembrar. Amém. Gente, muito obrigado, esse foi um podcast sensacional, de muito conteúdo, muito ensino, de verdade, muita transformação. Quero agradecer o portal guime.com.br, que é um portal que a gente tem feito esse podcast, que tem nos abençoado e tem abençoado tantas pessoas. Agradecer também a Bela Papelaria, que tem feito esses mimos para os nossos convidados. Agradecer de verdade também. Sigam a gente lá no Reino For You, que é uma plataforma também, um lugar que a gente pode falar com tanta abertura de Cristo, de tantos princípios de Deus para transformar vidas, que a gente cuida de muitas vidas ali. Então, olha, pastor, de verdade, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Vou orar muito pela sua vida, que você precisa ter muita saúde e vida para transformar a vida de tantas pessoas. E todos vocês orem pelo pastor também. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Fiquem na paz. Amém.